Então, pessoal, para a gente terminar aqui a aula de hoje, a gente vai ver uma das mais importantes aplicações da conservação do momento angular, das forças centrais, também, que é a lei das áreas, ou a segunda lei de Kepler. E por que que isso aqui é importante? Porque essa daqui é uma lei que rege o universo. Se a gente pegar uma galáxia daqui a, tipo, milhões de anos-luz de distância da gente, e a gente for analisar a relação dos planetas que tem nela com as suas estrelas, a gente vai encontrar a mesma relação. Essa é uma lei universal, tá? Então vamos lá, o seguinte, ó. Aqui a gente tem o Sol como centro, e aqui a gente fez uma aproximação grosseira. Por quê? Porque o Sol ele é praticamente circular a trajetória da Terra em torno do Sol, tá? É praticamente com uma pequena excentricidade. Mas aí a gente fez uma excentricidade maior, por quê? Porque vai valer para qualquer tipo de problema. A gente sabe que a força que está envolvida no problema é uma força do tipo, opa, só, é uma força do tipo, né, central F de R, ou seja, a relação que a gente vai ter é G, que é a constante gravitacional, é mzão, que é a massa do Sol, mzinho, que é a massa da Terra, R ao quadrado, que é o quadrado do nosso vetor posição, né? E o nosso vessorzinho R. A gente sabe que esse versor ele é coincidente com o vetor posição, de maneira que o nosso torque ele se torne nulo, tá? Se o torque é nulo, isso implica o quê? Que a conservação do momento angular, do momento angular. Ou seja, L ele acaba sendo igual a L zero, tanto vetorialmente como em módulo. E aí aqui tem um detalhe que é importante, porque a gente sabe que tem uma força que é diferente de zero, uma força externa, mas o nosso torque acaba sendo zero. A gente sabe que, lembrando lá de uma definiçãozinha de vetores, se a gente tiver dois vetores do tipo, eu tenho um vetorzinho A e um vetorzinho B, aí eu vou calcular o produto vetorial entre eles, o produto vetorial entre A e B, certo? E eu posso dizer que o módulo desse produto vetorial ele vai ser igual a uma área de um paralelograma. Área de um paralelograma, tá? Ou seja, eu teria o seguinte, se eu disser que o vetor A tem essa característica aqui e o vetorzinho B tem essa característica, esse aqui, ó, seria o seu produto vetorial, de maneira que ele parece um paralelograma. Essa figura que a gente desenha aqui, ela não parece um paralelograma. Ela parece mais o quê? Um triângulo, certo? Um triângulo. De maneira que eu posso escrever o seguinte aqui, ó. Eu posso dizer que esse elemento de área, certo? Esse elemento de área. E aqui eu estou colocando um elemento vetorial, porque se trata de um produto vetorial. A gente está expondo isso. Esse elemento de área, ele vai ser o quê? A área do triângulo ela é metade da área de um paralelograma. Se você pegar aqui, eu preciso mostrar isso, né? Você tem um cubo, um paralelograma, você faz dois triângulos com ele, ou seja, é, a área do triângulo é metade da área do paralelograma, né? Então eu posso escrever aqui o seguinte, ó, que a áreazinha, esse elemento de área, ele vai ser o quê? Ele vai ser metade do de quem? Desse vetorzinho R, módulo aqui de R. Note que DR, você poderia dizer assim, ó, RDR, eles não são coincidentes? Não. Pela própria definição que a gente define, faz sobre eles aqui, esse elemento DR aqui, ele é perpendicular
AR. Então, eles não coincidem, tá? Então, a gente teria isso daqui como uma área. Agora eu posso fazer a seguinte manobra aqui, ó. Eu posso aqui acrescentar o seguinte, eu posso colocar aqui dividido sobre M e eu posso multiplicar aqui, ó, sobre M. Não estou fazendo nada. Massa com massa, eu vou cortar, não tem problema nenhum. Então, eu poderia escrever assim, dessa seguinte maneira, ó. Só a termo da gente ver, eu posso dizer que esse elemento de área aqui, ele seria ó, 1 sobre 2M, certo? R vezes M dr aqui, tá? E agora, com isso aqui em mente, o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir essa área daqui, dividir não, no caso, né? Eu posso dividir e multiplicar por um elemento de tempo, certo? Seria uma espécie de você estar fazendo a derivada. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu botar em amarelo. Eu poderia colocar dt por dt, de maneira que eu poderia, os matemáticos que me perdoem, sabe? O que está dividindo, jogar para o lado de lá, multiplicando. Ou no caso aqui, o que está multiplicando, jogar para o lado de lá, dividindo, né? Se um matemático ver isso aqui, ele certamente vai ter raiva. Que eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que esse dA dt aqui vai ser igual ó, a 1 sobre 2m. Não faz sentido eu dividir o r pelo dt, já que o r ele não é um elementozinho vetorial, tá? Então, ó, não escrevo com ele, isso aqui é só uma manobrinha matemática, não tem nenhum problema com isso daqui, de dr dt. Agora a gente sabe que dr dt é quem? Dr dt é v. E aí eu posso escrever o que aqui? Eu posso escrever ó, que dA dt vai ser 1 sobre 2m de quem? De R. E aqui vai ser V. V com M vai ser o que? Eu vou pegar aqui e vou escrever em amarelo. Esses dois aqui, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter o nosso momento linear, tá? Vou só apagar agora, que a gente já fez essa definição. E eu vou escrever aqui, ó, que o dA dt vai ser 1 sobre 2m de R vezes P. Quem é que é R vezes P? R vezes P é a nossa definição de momento angular. Então, aqui, ó, eu escrevo 1 sobre 2m de L, tá? E aí a gente sabe o quê? A gente sabe que o nosso torque, ele é nulo. Então, eu posso escrever que o módulo de dA, já escrevendo aqui em termos de módulo, dA dt, ele vai ser igual ao quê? Ao módulo de L sobre 2m. Um qual, isso daqui é o quê? É constante. Esse dAdt é o que chamamos, é o que chamamos de velocidade aerolar. É o que chamamos de velocidade aerolar, tá? Então, é o seguinte, eu sei que essa relação aqui, ela é constante. Aí eu posso pegar aqui, eu vou fazer um desenhozinho, que vai ser o seguinte, eu vou botar o Sol aqui, tá? E vou escrever esse triângulo daqui em relação a dois pontos, tá? Então aqui eu tenho um, certo? Eu vou fazer um outro aqui, da seguinte maneira. E vou fazer um outro aqui assim, ó, mais magrinho. O que é que isso daqui está dizendo para mim? Está me dizendo o quê? Que esse meu momento angular, essa minha relação daqui, ela é o quê? Ela é
constante, certo? Então, ó, essa área daqui eu vou chamar de área um. Essa área daqui eu vou chamar de área 2, tá? E essa área daqui que eu vou chamar de área 3, elas vão ser iguais. Então aqui, ó, a área um vai ser igual à área 2, vai ser igual à área 3. E aí a gente pode escrever a terceira lei de Kepler da seguinte maneira, tá? O raio, terceira não, a segunda lei de Kepler, tá? O raio vetor, o raio vetor que liga que liga um planeta ao Sol, o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Se ele descreve áreas iguais, intervalos de tempos iguais, a gente percebe o que é o seguinte aqui, ó. Esse daqui parece que passou, o A1, ele parece que passou uma distância maior do que o A2, que parece que é maior do que o A3. O maior que eu digo é a posição relativa na trajetória. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que quanto mais próximo do Sol, quanto mais próximo do Sol, quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade de translação. É basicamente isso. Esse ponto daqui de maior proximidade a gente chama ele de periélio, tá? Periélio. É o mais próximo, seria o A1. O mais distante é o afélio. Está aí uma das leis mais complexas que serviu como um instrumento para a fundação da, da ciência moderna lá por Johann Kepler. A gente conseguiu fazer isso daqui em pouquíssimos minutos. Kepler não tinha nem o ferramental que a gente tem e nem o conhecimento, mas mesmo assim ele descreveu maravilhosamente isso daí. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o seguinte: a gente viu até agora tudo relativo a uma partícula, tá? Então, ó, só aqui para a gente fechar para um conjunto de partículas. O momento angular. É, agora eu vou definir o seguinte: eu vou definir um momento angular L, L maiúsculo, e esse L maiúsculo ele vai ser, ó, o somatório de todos os L minúsculos que a gente vem a ter. Quem é que vão ser esses L minúsculos aqui, ó? Eu posso escrever como sendo da seguinte maneira, ó. I é, RI vezes PI, ou ainda a gente pode escrever da seguinte maneira: ficaria o somatório de MI, RI vezes VDI. Eu vou parar a aula por aqui, por conta do horário, certo? Mas no dia de amanhã eu vou terminar de estabelecer essas relações para esses dois e botar os primeiros exemplos, tá? Na próxima segunda-feira
e até o dia da prova a gente só vai ver as provas anteriores. Geralmente as provas só tiveram 3 ou 4 questões. Então vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma prova por aula até o período da prova, que eu preciso que alguém depois me diga quando é que vai ser, tá? Então, pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês. E amanhã eu termino de mandar a aula para vocês, tá certo? Mas ainda Boa hoje noite. eu mando para o e-mail de vocês a aula e o manuscrito aqui, ok? Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, até mais. Amanhã a aula só vai ser gravada, tá? Não vai ser ao vivo não, ok? É só para a Ok. gente fechar e depois a próxima aula ao vivo de questões, tá? Um abraço aí para vocês. Tá bem, tchau, tchau, professor. Boa noite.